Olá, pessoal, tudo bem? Então, só agora eu tô gravando o vídeo de vocês, mas tá tranquilo. Nós estamos ainda no conteúdo meio ambiente, desenvolvimento e preservação. As questões agora já é a segunda parte das questões, né? Que é do número 6 até a número 10. Então, vamos lá. Eu espero que todos vocês estejam com saúde, porque tá muito perigoso para os mais jovens. Não que não esteja para o mais velho, mas os mais jovens agora eles estão tomando os lugares dos mais velhos e estão morrendo mais. Ou seja, o organismo dos mais jovens é mais forte, então ele pega o vírus e aí ele fica lá em casa, né? Fica lá em casa, fica em casa porque o corpo não mostra. Quando chega a mostrar que está ficando ruim, na verdade ele já está muito ruim, e quando chega no hospital ele já tem que ir direto para a intubação. E metade, isso é que significa 50%, metade de todos que entram sai direto no saco e vai ser enterrado. Não tem velório, só tem o cortejo. Por quê? Porque o povo da funerária não quer se contaminar também, não quer pegar esse vírus. Então, eles não estão trabalhando no corpo, não estão mexendo. Beleza? Então, eu espero que todos vocês estejam cientes disso e que vocês tomem, assim, cuidado demais da conta. Esse slide de vocês, ele é super pequeno. Eu não fiz ali grande, são somente 6 slides. É esse aqui de capa e mais os 5 que são as 5 questões. Eu vou explicar cada uma delas. Hoje não tem textão, hoje não tem muitos slides, né? Eu vou explicar cada uma delas. E eu não liguei a câmera exatamente porque, se eu não me engano, eu não me recordo se eu arrumei o slide para caber a minha imagem ou para não. Porém, eu esqueci. Então, vamos lá, porque eu tenho que gravar, beleza? Questão número 6. Diz assim, gente, vocês têm que aprender a interpretar. O grande erro dos alunos que estão respondendo as atividades é que vocês não estão aprendendo a interpretar. Vocês jogam no bicho, sendo que as questões, elas por si só, elas já se auto-anulam. Então, preste atenção. A questão é, das opções abaixo, qual não representa um impacto ambiental? Justifique por escrita a sua resposta. Gente, o que é um impacto ambiental? Não é aquilo que o ser humano provoca na natureza e que vai impactar a natureza negativamente, porque se fosse impactar positivamente, nós falaríamos que seria uma ação positiva, mas quando a gente usa essa palavra impacto ambiental, significa que o ser humano agiu sobre a natureza, ou seja, houve uma ação antrópica, teve uma ação antrópica que é relacionada ao ser humano e que foi negativa. Então, qual das opções abaixo não é ou não representa um impacto ambiental? Então, vamos lá. Questão letra A. Chuva ácida. A chuva ácida, ela acontece naturalmente? Não, resolveu que hoje vai cair uma chuva e essa chuva está totalmente ácida. Do nada, os prótons mais os elétrons se juntaram com a poeira e aí surgiu a chuva ácida. Não, o ser humano provocou isso. Poluição no ar. Então, junta prótons, junta elétrons, junta as poeiras, junta todas as poluições que saem nas fumaças e que são todas de bases químicas. E aí se junta-se tudo e quando chove, acontece a chuva ácida, que vai corroer tudo que é de metal, vai matar as plantas, vai queimar árvores, tudo. Gente, é uma chuva ácida, ou seja, está chovendo ácido. Não tem o chovendo hambúrguer? Então, é chovendo ácido. Por isso que o nome é chuva ácida. E isso sim representa demais o impacto ambiental. Letra B de Bosque. Assoreamento dos rios. O que é o assoreamento dos rios? Vamos por parte. Assoreamento dos rios, vou falar um goianês bem rasgado. É quando a margem do rio, a margem é o correto falar. Agora eu vou falar o goianês. É quando o barranco do rio cai, ele começa a cair os pedaços de terra dentro do leito do rio. O que acontece? O córrego, né, pode ser até profundo, mas começa a encher o fundo do rio, o fundo do leito de terra. E aí aquilo ali vai deixar de ser fundo, vai ficando raso, vai enchendo de terra. Isso aí chama-se assorear os rios. E isso é provocado pelo quê? Ou por quem? Pelo ser humano, com a retirada
da vegetação, da mata ciliar dos rios, que é o que segura o barranco, né? Então, quando o ser humano retira toda a floresta, retira toda a vegetação, todas as plantas que seguram a margem do rio, ali a terra na margem do rio, vai acontecer o assoreamento. Então, isso é provocado pelo ser humano? É. Então, isso é um impacto ambiental demais da conta, né? É só você observar aí o nosso Córrego das Antas ali em frente, o Brasil Park Shop, que já fizeram até umas barreiras lá com brita, com tela, e ele tá bem raso, ou seja, quando ele enche, derrama muita água, porque ele era fundo. Agora ele tá raso, pelo menos do lado de cada ponte. Porque quando você tá na Santa Maria de Nazaré, lá na frente, perto do posto, ele fica bem cheio, e ali ele não invade as casas. Por quê? Porque o leito dele não tá fundo, não tá raso, apesar de que ele recebe muita terra, porém a água está levando ali demais e ali a profundidade ainda está boa, entendeu? Então, assoreamento é um impacto ambiental? Sim. O outro, letra C, de vassoura. Professora, mas vassoura não tem a letra C. Lógico que tem. E o cabo, né? O cabo entra onde? Não fala, por favor. Desertificação. É provocado pelo uso excessivo, extremamente excessivo do solo. Então, o solo, ele não cansa, não. Ele vai ficar exageradamente cansado. Ele vai acabar. Então, o uso exagerado do solo, sem uma rotação de cultura, ele vai cansar. Eu esqueci aqui, vai sobrecarregar, eu esqueci a palavra correta. Ele vai sobrecarregar, ele vai cansar tanto que ele vai começar a virar areia. E uma única vez que o solo começar a virar areia, nunca mais ele retorna ao seu estado de solo. Ele vai continuar virando areia. E a areia, ela é levada pelo vento. Então, o que acontece? A areia é jogada em pastos vizinhos, então o gado vai comer o capim tem areia. Aí vai começar a desgastar muito mais rápido o dente do gado, que não vai conseguir depois comer, porque o dente começa a lixar, né? Lixa, 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 por causa da areia que ele está comendo e ele não está vendo, e vai lixando e chega um certo ponto em que ele não consegue mais comer. Ele morde no capim, mas não rasga. Por quê? Porque o dente está lixado e passa direto, certo? Então a desertificação é o impacto ambiental? Xiii, demais da conta. Poluição sonora, gente, poluição sonora, né? Letra D aí de danadinhos. Poluição sonora é todo esse barulho que tem nas cidades de festas, de buzinas, de motos, de essas pessoas que tiram filtro, acho que é o filtro, né? E faz aquela barulhão, de gente gritando, de carro de som, de carro de propaganda, do homem do algodão doce, essa barulheira toda. Isso é poluição sonora. Isso aí é feita pela natureza, gente, pelo amor de Deus. A lógica, a natureza, ela produz sons, ela produz sonoridade, sim. Porém, a sonoridade da natureza em si, ela é muito agradável. É dos passarinhos, do trovão, do vento nas árvores, de barulho de água correndo, de cachoeira. Então, essa sonoridade da natureza ela é extremamente agradável. Só que o do ser humano não é. Ela é prejudicial demais da conta. E aí, sendo prejudicial e causada também pelo ser humano, então ela é o impacto ambiental demais da conta. E por último, a letra E. A letra E diz mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? É tudo que você consegue utilizar para mover dentro da cidade. É carro, é ônibus, é bicicleta, é moto, é a pé, patinete. Então, isso é mobilidade urbana. Essa mobilidade urbana, ela vai causar impacto ambiental? Uai, não, são só as pessoas andando nas cidades, né? Uma maneira delas, são várias maneiras que elas utilizam como transporte. Então, isso não é um impacto ambiental. Então, você vai responder isso e vai justificar por que que não é um impacto ambiental, beleza? Então, tá bom. Questão número 7. O EFS significa Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Eita, hein? Em Salvador. E na região metropolitana são descartados por ano cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? Lixo, né? Lixos recicláveis e não recicláveis.
Se não forem tomadas providências em pouco tempo, os aterros sanitários não serão suficientes para manter tanto lixo. Considerando-se a problemática do lixo das grandes regiões metropolitanas do país, ele usou o exemplo de Feira lá de Salvador, né? Mas agora ele está falando das regiões metropolitanas do Brasil inteiro. Entre as soluções corretas para reduzir o acúmulo desse material nos aterros sanitários, pode-se concluir corretas para reduzir os acúmulos desse material nos aterros sanitários. Pode-se concluir o que sobre todos os resíduos que são descartados nesses lugares? O que pode ser concluído aí, gente? Bom, como eu falei para vocês, resíduos sólidos, eles têm eles recicláveis e não recicláveis. Então, todos os recicláveis, eles têm que ser reaproveitados. Tem as cooperativas que fazem isso, então deveria ter muito mais, porque tem muita coisa reciclável que mistura ao lixo comum, né, aos resíduos comuns, e aí pega eles, refaz eles, na verdade ressignifica eles, reaproveita e traduz novamente na economia. Por exemplo, plásticos, alguns tipos de plásticos, né? Papel, por exemplo, papel higiênico não é reciclável. Por quê? Porque não recicla papel higiênico, mas papel de caderno, papel de livro, papel de embalagem, papel de saco de pão, papel de sacola, tudo é reciclável. E aí ressignifica eles novamente, refaz eles novamente e volta tudo, reintegra ao mercado de trabalho, reintroduz todo esse material no mercado de trabalho em forma de novas embalagens ou em forma de papel mesmo e assim por diante. Beleza? Questão 8. As mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo que tem afetado grande parte da população de pessoas, de animais e de plantas. Veja bem, ele não está perguntando, ele está afirmando. Então vamos de novo, é uma afirmação, ele está me afirmando que as mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo que tem afetado grande parte da população das pessoas, dos animais e das plantas. Ou seja, está afetando todo mundo essas mudanças climáticas. Então é um problema imenso. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, ou seja, as mudanças climáticas, né? De tantos problemas ambientais que existem, qual desses problemas que se destaca relacionado ao texto acima? Ou seja, sobre problemas climáticos nós temos vários, mas qual desses se destaca mais por causa de problemas climáticos? Quais são esses problemas? Gente, tem tanto. Primeiro, se nós estamos falando de problemas climáticos, vocês podem falar, por exemplo, do aumento da temperatura. O aumento da temperatura no globo terrestre. Tanto é que hoje nós não falamos mais de efeito estufa, nós falamos de efeito estufa intensificado. Ou seja, aumentou, porque aí agora chama-se intensificado. Não tem mais só efeito estufa, certo? Um outro probleminha, gente, o aquecimento das águas dos oceanos. Por quê? Porque a água ela retém o calor. Se o planeta ele aqueceu mais, é claro que a água, né, ela vai ficar mais aquecida. Ai, professor, e qual que é o problema da água do oceano aquecer mais? Existem plantas, algas, micro-organismos, animaizinhos lá microscópicos que eles não suportam. Professora, mas a gente entra na água do mar, é tão agradável para a gente que o nosso corpo é 37 graus Celsius. Agora, existem animais que não aguentam isso, que 37 graus é a mesma coisa de colocar ele numa água fervendo. Tudo bem que o oceano não chega a 37 graus, mas tem animal que se aumentar 1 grau na água, ele não aguenta. Tanto animais quanto plantas, um ser vivente do fundo do mar. Então, o aquecimento das águas dos oceanos também é um outro grande problema climático. O que mais que eu posso falar? Eu posso falar também do derretimento das geleiras. Gente, todas as geleiras do mundo, elas são de água doce. Como é que a senhora sabe? A senhora já foi numa geleira? Não, é porque a água salgada não congela. Não congela. A água salgada não congela. Porém, as geleiras derretendo, o que acontece? Geleira derretendo, a água doce vai misturar a água salgada. Ou seja, quem está lá no gelo, na Antártida,
no Ártico, no Alasca, pega gelo, derrete e utiliza a água. Por quê? Porque é água doce. Agora, as geleiras estão derretendo e estão misturando a água salgada. Para você utilizar água salgada, os países utilizam uma vultuosa quantidade de dinheiro. E o processo chama-se dessalinização da água do mar. Ou seja, é um processo muito louco em que vai retirar da água do mar o sal. Veja bem, se você pegar uma colher de sal, um pouquinho ou muito, e misturar num pouquinho de água, gente, pode ter certeza que vai sumir. As misturas, elas são homogêneas. Misturou, como que você faz? Não tem como. Agora você quer ver o sal que você deixou lá dentro do copo, naquele pouquinho de água que você derreteu o sal? Deixa aquele copo no sol. A água vai evaporar e o sal vai ficar. Mas é a única maneira. Agora, eles gastam vultuosas quantidades de dinheiro para dessalinizar a água do mar, tá? Então, as geleiras derretendo é um outro grande problema. Então, você vai explicar isso tudo, isso que é justificar a sua resposta. Você vai colocar desses problemas aí, todos, você vai escrevê-los e vai explicar eles, ok? Questão 9, penúltima questão nossa, do Enem. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos? Quais são os setores econômicos, professora? Relembra a gente. Setor primário, que é tudo que vem da zona rural, setor secundário, que é tudo relacionado às indústrias, e o setor terciário, que é a oferta de serviços, né? Através delas, o maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolência de bens. O que é obsolência? São coisas obsoletas, objetos obsoletos, serviços obsoletos, máquinas obsoletas, são coisas antigas. E a obsolência de bens e serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo da vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. A indústria própria já faz isso. Ela produz hoje carros que na hora que bate, ele estraga demais. Por quê? Porque ele estragando automaticamente, a pessoa já vai ter que comprar outro, vai ter que arrumar outro, e com o impacto, o carro estragando mais, pressupõe-se que a pessoa machuque menos. Porque antigamente os carros eram extremamente duros, então numa batida, rachava-se a pessoa ao meio, desgramava o corpo da pessoa e o carro estava lá firme e forte. Então hoje tudo é feito para estragar mais rápido. Então com isso, o que a gente tem em casa não dura muito tempo. Por exemplo, sei lá, os fornos antigamente duravam anos e anos a fio. Hoje você tem um forno que com 4 anos, 5 anos tem que trocar. Nossa, professora, mas 4 anos, 5 anos é muita coisa. É muita coisa. Se fosse, por exemplo, uma roupa, se fosse um sapato, a gente está falando de produtos de metal. Então, isso tem que durar muito tempo, né? E precisa-se, então, de muita matéria-prima, que se produza muita matéria-prima, muita. Matéria-prima geralmente são minérios, e os minérios, uma vez retirado e uma vez aquele minério acabado, ele não nasce mais em lugar nenhum. Por quê? Porque ele é um minério, não é uma planta, né? Então, vamos lá. A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado aos modos incorretos de deposição, provoca o quê? Gente, lixo armazenado de forma incorreta. Nós temos os lixões, né? Na questão anterior a gente falou aí da reciclagem de lixo, né? Dos resíduos sólidos e tudo. Agora, depositado em local incorreto, primeiro nós temos a poluição dos solos e segundo nós temos a contaminação, a contaminação dos solos, né? Pelo chorume, que é aquele líquido que sai daqueles lixos, é terrível, e automaticamente o chorume ele contamina o solo e ele vai descendo e chega até o lençol freático. Então ele contamina solo e lençol freático. Isso é terrível, tá? E nosso último slide, ele é falando sobre ilhas de calor. As ilhas de calor representam um dos problemas ambientais urbanos. Ele falou isso, ele afirmou que as ilhas de calor representam um dos problemas ambientais urbanos. Tá, e aí, o que ele quer saber? Quais são as causas desse fenômeno
climático. A gente também falou dele, problemas climáticos. Só que esse aqui é ilha de calor. Ilha de calor, primeiro, quais são as causas? Primeiro que ele eleva a temperatura dos lugares, de zonas urbanas, porque não existe ilha de calor em zona rural. Ilha de calor ela é exclusivamente de zona urbana e preferencialmente de áreas centrais, onde tem pouquíssimas árvores, tem muitos carros, tem muitos prédios, o que não ocorre direito à ventilação por parte de ventos, não tem o solo não recebe água porque tem as galerias nos centros, tem muita poluição por causa dos carros, né? Poluição da fumaça, do dióxido de carbono e assim por diante. Então, é um aumento de temperatura, a elevação da temperatura em zonas urbanas. Chegam a ser chamados de microclimas, do tanto que modifica esses lugares onde são ilhas de calor. Então, você vai explicar isso. E é isso, meus chuchus. Até o nosso próximo vídeo. FOI, fui!